E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato Cavalcante. Hoje eu vou trazer algo diferente aqui para vocês. Estava aqui estudando e aí me deparei com algumas questões de física e sempre eu ouço as pessoas falarem que matemática é uma coisa, física é outra. Gente, grande parte daquilo que a gente estuda em física e até em química resulta de propriedades matemáticas. E eu sempre vejo as pessoas se depararem com as mesmas dificuldades, problemas com matemática básica, tá? Então, eu sempre digo que a matemática é uma ferramenta. Você usa ela na química, usa ela na física, usa ela... Às vezes em biologia você está fazendo uma questão, você precisa de conceitos matemáticos, probabilidades, essas coisas. Então, eu digo que a matemática é uma ferramenta que te ajuda em todas as outras matérias. Seja até nas de humanas, porque ela desenvolve a tua capacidade de raciocínio lógico, né, de interpretação de informações, certo? Então a matemática ela tem esse poder de facilitar nossas vidas em outras disciplinas, por mais que vocês não acreditem nisso, tá? Então eu sempre gostei muito de física, né? No meu tempo de escola eu era bem melhor em física até do que em matemática. Na verdade eu despertei para a matemática depois que eu fui medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática. Até mostrar a medalha aqui para vocês. Olha só, tem aqui, bem perto de mim sempre. Não dá pra ver por causa do cromo aqui, mas tá aqui a medalhinha, tá? E aí, a partir daí que eu comecei a me despertar pra matemática, mas sempre gostei da física, porque eu tive na escola um grande professor de física chamado Tyrone. Faz muito tempo que eu não o vejo, mas um professor muito bom. E ele me obrigava a ir pro quadro explicar. E aí foi quando eu despertei o interesse pela docência, por poder compartilhar conhecimento. E é isso que eu vou fazer hoje. Feriadão aí, né? Dia de Tiradentes. E eu tava aqui estudando, vamos lá, compartilhar conhecimento com essa galera e mostrar que quando a gente domina a matemática, as coisas vão ficando bem mais simples, né? Elas vão facilitando muito nossa vida em outras disciplinas também, perfeito? Então, sem mais delongas, tenho aqui 10 questõezinhas, tem algumas bem tranquilas, tem umas mais complicadinhas e a gente vai desenrolar aqui. Vou falar mais uma linguagem matematiquez, que é aquilo que eu domino, tá? É aquilo que eu tenho mais habilidade técnica, né, didática, é aquilo que eu ensino todo dia, mas já dei aula de física também, né, quando eu comecei a dar aula, dava aulas particulares, então dava aula de matemática, de física, de química, de geografia, o que me pagasse para dar aula estava indo lá, beleza? Então, vamos lá, sem conversa, sem enrolação, vamos resolver a nossa listinha aqui. Questão de número 1 está dizendo assim, ó, em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta nos dias atuais, cerca de 2 centímetros a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 quilômetros entre os limites dessas duas massas continentais, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde quando ambas estavam unidas em um único supercontinente. Então, gente, quando eu olho para uma questão dessa, ela é muito mais interpretação de texto do que cálculo. O que ele está dizendo aqui? Eu não entendo nada desse troço de geografia. Mas ele está falando para mim que os continentes, em algum momento, eles estiveram juntos, né? É o que ele chama de supercontinente. O continente africano, né? O africano e a América do Sul, né? Estiveram juntos, o que era um supercontinente. E em virtude do movimento das placas tectônicas, eles estão se afastando. Está acontecendo um afastamento entre os continentes. Entre esses dois continentes. Então imagine, eu tenho aqui hoje a América do Sul, eu sou ótimo em desenho, aqui América do Sul, ó, Roraima bem aqui, Roraima, foi com um chifre aqui. E aqui é a África, tá? E ele disse que essa distância atual é de cerca de, cadê a informação? De 5.000 quilômetros. Então a distância atual entre a África, entre os limites da África e da América do Sul é de 5.000 quilômetros, certo? E o que ele está dizendo na questão é que eles não eram juntos, eles não eram separados, eles eram juntos e eles vêm se separando a cerca de 2 centímetros a cada ano, ou seja, uma velocidade de 2 centímetros por ano, certo? Essa é a velocidade de afastamento entre os continentes. Aí ele fala assim, cara, qual é o tempo que levou do momento em que eles estavam juntos até hoje, onde eles estão separados 5.000 quilômetros? Então, é simples. A parte física da parada é bem simples. Eu acho que a parte mais complicada é essa parte de interpretação. Então, vem comigo.
A distância é sempre a velocidade multiplicada pelo tempo. Nesse caso, o que eu quero encontrar é o tempo, então eu vou isolar o tempo e vou jogar a velocidade para baixo da distância. Então, em outras palavras, o tempo é a razão entre a distância e a velocidade, certo? Só que se você observar, a velocidade ela está sendo dada em qual unidade? Centímetros por ano. Então, a unidade de comprimento, centímetros, e a unidade de tempo, anos. Então, como eu quero encontrar o meu tempo em anos, eu tenho que colocar essa minha distância em centímetros, porque eu tenho 2 centímetros por ano. Então, ó, como é que eu faço para converter essa distância que está em quilômetros para anos? Eu faço assim, ó. Eu tenho 5.000, certo? 5.000 o quê? Quilômetros. Eu falo, rapaz, eu quero transformar de quilômetros para centímetros. Velho, como é que faz isso? Eu, na minha inocência, eu falo assim, vou primeiro converter desses quilômetros para metros. Como é que eu faço para transformar de quilômetros para metros? É só multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é só tacar de 3 zeros aqui. 3 zeros. Renato, mas tu transformou de quilômetros para metros. Não é em metros que a gente quer em centímetros. Então, eu tenho que multiplicar por mais 100. Então, eu coloco mais 2 zeros. Então, isso que eu fiz aqui foi uma conversão. Eu converti de 5.000 quilômetros para... quantos centímetros aqui? 3 zeros para cá, 3 zeros para cá. Então, são 500 milhões de centímetros. 500 milhões de centímetros. Certo? Como eu vou... de centímetros. Quando eu for dividir, vai cortar centímetro com centímetro, vai ficar 500 milhões dividido para 2, que vai dar 250 milhões de anos. Ou seja, há exatamente 250 milhões de anos existia um supercontinente. Eles eram juntos e aí eles vêm se afastando com esse passar do tempo, tá? Então, olhando para as nossas alternativas, acredito eu que o gabarito seja a letra D, como bateu ali. Então veja, gente, que basicamente é uma interpretação, né? Uma análise interpretativa do problema, entender, visualizar, imaginar, e depois um cálculo simples de divisão. A ferramenta física é essa aqui, que eu acho que é bem simples, eu acho que isso aqui é bem óbvio, que a distância é sempre o produto da velocidade pelo tempo. Ora, se eu vou daqui a Manaus, se eu vou a uma velocidade, vou fazer uma viagem aí eu estou indo a uma velocidade de 100 km por hora e eu levei 3 horas para concluí-la, então qual vai ser a distância percorrida? Vai ser essa velocidade que é 100 vezes o tempo que é 3. É óbvio, gente, a distância é o produto da velocidade pelo tempo. Isso eu acho que é inquestionável. Perfeito? Então, questão 1, a questão da FUVEST, bem recente, 2022, resolvida com sucesso para vocês. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2, essa aqui eu acho muito boa, uma questão da EA, gente. EA também 2022, na prova da EA você não espera questões fáceis, mas a gente tem que raciocinar. E veja que ele colocou essa parada ali num eixo X. E aí ele fala assim, ó, um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem. Então aqui, ó. Então ele tá aqui, ó, encostou a frente dele na traseira do outro, a frente com traseira. E aí é o momento que inicia a ultrapassagem. Eu vou me colocar ao lado dele, até que o momento eu passei. Quando que eu irei passar? Quando esse carro A, ele estiver bem aqui, ó. Esse carro A vai estar bem aqui. Esse é o carro A, certo? Renato, mas qual é a velocidade do carro A? A velocidade do carro A é de 108 km por hora. E qual é a velocidade do carro B? 72 km por hora. Vai acontecer uma ultrapassagem? Sim. Por quê? Porque a velocidade do carro que ultrapassa é superior à velocidade do carro ultrapassado. É óbvio, gente. Se eu estou numa estrada e tem um carro na minha frente a 100 km por hora, se eu quiser ultrapassá-lo, eu tenho que empregar uma velocidade superior a dele. Senão, eu não vou nunca ultrapassá-lo, né? Então, qual vai ser a velocidade de ultrapassagem? Vai ser a diferença entre as velocidades. É a velocidade que eu chamo de velocidade de aproximação. Então, se eu tenho um carro A que está a 108 e ele vai ultrapassar um carro que está a 72, essa velocidade de ultrapassagem é de 36 km por hora. Esta é a velocidade de ultrapassagem. Mas qual é a distância que esse carro A vai ter que percorrer para ultrapassar? Ora,
a velocidade, o que ele tem que percorrer, o que acontece, gente? O que precisa acontecer para ele ultrapassar? A traseira dele tem que estar alinhada com a frente. É só nesse momento que acontece a ultrapassagem. E qual é essa distância daqui até aqui, ó? Daqui até aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é o tamanho do carro A. Essa distância aqui é o tamanho do caminhão. Então, a distância percorrida quando acontece uma ultrapassagem é exatamente igual à soma dos dois veículos. Então, o caminhão tem 24 metros, você concorda comigo? Tem 24. Daqui para cá, ó, do 3 para o 27. E aqui mais 3 metros. O somatório dá 27. Isso já estava claro aqui, ó, 27. Então, o carro tem 3 metros, o caminhão tem 24. No momento que ele ultrapassar, que ele passar na frente, ele percorreu exatamente 27 metros. Renato, o que eu quero saber é o tempo. Mais uma vez, eu vou usar aquela expressãozinha. Distância é igual a velocidade vezes tempo, certo? Distância é o produto da velocidade pelo tempo. Como o meu objetivo é encontrar o tempo, eu preciso pegar essa minha distância e dividir pela velocidade. Mas perceba, eu quero encontrar esse tempo em segundos. Eu quero encontrar o tempo em segundos. Logo, é justo que essa velocidade eu entregue para ele em metros por segundo. E como é que eu faço para transformar essa velocidade de 36 km por hora para metros por segundo? Lembra como é que faz? A gente divide por 3,6. Quando eu fizer essa divisão, eu vou dizer que o meu veículo percorre 10 metros por segundo. Em outras palavras, eu estou te dizendo que dizer que eu percorro 36 km em uma hora equivale a eu dizer que eu percorro 10 metros a cada segundo. Qual é a distância que eu preciso percorrer? É 27 metros. Com qual velocidade? Opa, a distância é de 27. E qual é a minha velocidade? 10. Pronto. Quando eu pegar 27 e dividir por 10, eu vou encontrar 2,7 segundos, que é a minha resposta no gabarito aqui, letra C de cachorrão. Perfeito? Então, uma questão, gente, bem simples. Como falei na questão 1, basicamente interpretação de texto, leitura. Essa questão aqui é bem clássica, aparece muito quando é um carro entrando num túnel e ele só vai ter saído, só vai ter completado o percurso também quando ele sair do túnel. Uma questão bem clássica também em física, tá? Então, a diferença é que o túnel, quando eu vou entrar nele, ele está parado, né? Aqui o caminhão está em movimento. Então, a velocidade vai ser igual ao módulo da diferença entre as velocidades. Quando eu tenho um túnel, a velocidade de percurso vai ser igual à velocidade do próprio carro que está em movimento. Perfeito? Então, questão 2 resolvida em quantos minutos? Temos quantos minutos de vídeo? 13 minutos, já resolvi 2 questões para vocês. Vamos para a próxima. Questão de número 3, mais uma questão da EA. Alguns motoristas utilizam uma regra prática para manter uma distância de segurança ao veículo que vai à frente em uma estrada, né? Então, eu acho bem interessante, né, que a gente, quando vai dirigindo, você não esteja muito próximo do carro que está na tua frente. Para que isso, gente? Isso é o que a gente chama de distância de segurança. Para que em alguma eventual casualidade, né, o cara da frente precisa frear, tu tenha uma certa distância para reação, para te frear também. Se tu estiver muito perto, quando ele frear, tu já vai bater. Isso é o que a gente chama de distância de segurança. Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória, eles estão juntos na mesma trajetória e no mesmo sentido, utiliza-se um intervalo de tempo em que os veículos passam por um ponto de referência no solo. Essa regra é feita utilizando um ponto fixo, né? Então, como que eu faço? O que ele está explicando aqui para ti? Se tu quiser imaginar uma distância de segurança, tu imagina o carro na frente e tu vai aqui atrás. E aí tu imagina que o carro da frente passou em um ponto fixo, sei lá, passou aqui numa placa, tem uma placa de sinalização. Quando ela passou, a tua distância para passar nessa placa, sendo que tu vai atrás, tem que ser de 2 segundos. Ou seja, isso quer dizer que tu tá a uma distância de 2 segundos dele. Uma distância de 2 segundos é ótimo, né? Distância de tempo de 2 segundos. Ou seja, se ele frear, tu tem 2 segundos para reagir, para que tu não batas, já que tu vai freando desde que tu tenha a mesma desaceleração que ele, claro. Essa regra é feita utilizando um ponto fixo à beira da estrada. Uma placa de sinalização, por exemplo. Quando o veículo imediatamente à frente passar pelo ponto, conta-se 2 segundos até o veículo onde está o observador atingir o mesmo ponto de referência. Então vamos imaginar aqui, ó. Tem uma estrada. Essa estrada está aqui,
Bem aqui tem uma placa de sinalização aqui, ó. Plaquinha, sei lá, placa. Aí tu vem, o cara passou na tua frente aqui, ó. Quando ele passou nessa placa, ele passou e tu começa a contar o tempo. Quando tu passar, tu passou bem aqui, ó. Tu tá aqui, bem aqui. O cara vai estar bem aqui. Já passou, né? Ele passou na frente. Esse intervalo de tempo entre a passada dele e a tua passada é de 2 segundos, certo? E certamente nós teremos uma distância entre o teu carro e o carro dele. Entendeu a ideia? Então, olha só. Considerando que dois carros com velocidade constante de módulo igual a 99 km por hora e aplicando-se regra prática descrita. E aí temos um problema. A velocidade ela está sendo dada em quilômetros por hora. Tem 99 km por hora. O tempo que ele está me dando é em segundos. E a distância que eu quero encontrar é em metros. Logo, eu preciso converter essa velocidade para metros por segundo, certo? Para que haja uma conveniência de grandezas. Então, mais uma vez, eu tenho que a distância é o produto da velocidade pelo tempo. Renato, tu não vai fazer a conversão logo? Olha o que eu vou fazer, gente. A distância é o produto da velocidade. Eu vou botar o 99 aqui. Renato, mas tu falou que tinha que converter. Como é que a gente converte? A gente divide por 3,6. Eu não vou fazer essa divisão, vou botar bem aqui. Vezes o tempo, que é 2. Então, eu vou ter 99 vezes 2, que dá 198, dividido para 3,6. E é a hora que chega a situação matemática da coisa. Porque o cara chega aqui e fala, e agora, Renato, como é que eu divido isso? Normalmente, quando tu assiste a aula, o professor só marca ali e te vira. Só que, olha só, eu quero te mostrar como faz essa divisão. Primeiro, eu não sei fazer divisão quando tem um número quebrado. Então, eu preciso que esse 3,6 vire um número inteiro. E para isso, eu preciso deslocar uma casa decimal. Em outras palavras, eu preciso multiplicá-lo por 10. Se eu fiz isso no denominador, preciso fazer isso também no numerador. E aí eu fico com 1980 dividido para 36. Agora eu vou fazer a divisão. Vamos guardar aqui, vamos para o cantinho da misericórdia. 1980 dividido para 36. Vamos lá. Quanto é que dá 198 dividido para 36? Igual as criancinhas lá do fundamental. Quantas vezes cabe o 36 dentro do 198? 5 vezes. Porque 5 vezes 36 dá 180. Sobraram 18. Aí eu desço aquele zero. Desci o zero. 180 dividido para 36 dá 5. 5 vezes 36, 180. Logo eu tenho uma distância igual a 55 quilômetros. Não, 55 metros. Ou seja, se você vai a exatamente 55 metros de distância, vocês estão em uma velocidade constante, vocês estão numa velocidade, numa distância segura, uma distância que te possibilitará uma reação em caso de uma emergência. Perfeito, gente? Então, uma questão bem bacana, bem interessante, um texto ali bacana para você ler, interpretar, analisar e conseguir resolver a questão, perfeito? Então, questão 3 resolvida, mais 6 minutinhos se andaram da nossa aula. Pretendo terminar isso aqui em menos de 1 hora. Vamos lá. Então, gabarito letra C, como eu havia falado, questão de número 4 está na tela. Olha só, a velocidade de um automóvel nos primeiros instantes após a largada de uma corrida está representada no gráfico. A distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima foi de... Gente, quando eu olho para esse gráfico, ele fala muito comigo, porque eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, veja que aqui ó, a velocidade é crescente. Eu tenho, lembra da função afim? A função afim, se eu tenho um gráfico crescente, é porque o meu A é maior que zero. Aqui também o meu A é maior que zero. A diferença é que o meu A aqui é a nossa aceleração. Certo? Então eu tenho uma aceleração positiva. Se eu tenho uma aceleração positiva, eu tenho um movimento acelerado, certo? Tenho um movimento acelerado. Se eu te perguntasse quanto é essa aceleração, lembra como que a gente aprende a fazer aceleração? É a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Como é que a gente achava o A lá na função afim? O A, que é a nossa taxa de variação, é a variação do Y sobre a variação do X. Observe que é a mesma coisa, gente. O que muda é que aqui o Y representa velocidades e o nosso tempo representa o X. Então aqui eu tenho uma variação de 50 dividido para 6. E 50 dividido para 6
é a mesma coisa que 25 dividido para 3. E eu não vou fazer essa divisão porque vai dar um número, vai dar uma dízima periódica, vai dar 8,333 e eu prefiro não fazer isso. Então a minha aceleração é essa. E ele pergunta, a distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima foi de... Gente, qual foi a distância que ele percorreu? Vamos pensar. Ele teve uma viagem de 6 que durou 6 segundos. Qual foi o percurso que ele fez? Então, qual é a equação do espaço? Espaço final igual ao espaço inicial mais eu tenho um movimento acelerado, então tem que ser a equação assim. Eu acho que dá para fazer assim também, olha só. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Equação de Torricelli, né? Vovô pegou vovó mais 2, no meu tempo era amigas dela, a variação da distância, certo? Quem é a velocidade final? A velocidade final aqui, ó, porque ele fala a distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima. A maior velocidade que meu carro atingiu foi isso aqui, ó, 6. Foi 50. Isso aconteceu no instante 6. Daqui para cá ele tem uma velocidade constante, né? Não houve variação de velocidade, logo não tem uma aceleração. E aqui acontece uma desaceleração, né? Ele está perdendo velocidade. Então a velocidade final é de 50 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é lá no começo do gráfico, começa no 0, mais 2 vezes a aceleração, a minha aceleração é de 25 sobre 3, vezes a variação de espaço, que é a minha distância, que é exatamente o que eu quero saber. 50 ao quadrado é 2.500, igual 2 vezes 25, 50 sobre 3, igual a distância. Logo, a minha distância é igual a... Se eu passar esse 3 para cá multiplicando, vai dar 7.500, dividido para 50. Eu corto esse com esse. 75 para 5 dá 15. Aí eu trago o zero que sobrou. 150. 150 o quê, gente? Como a minha velocidade está em metros por segundo, eu tenho uma distância percorrida de 150 metros, como diz a letra D de doido. Mas espero eu, gente, que você tenha aprendido outra técnica para fazer isso. Para eu encontrar essa distância, basta eu calcular a área dessa figura aqui, ó. Dessa figura aqui, que é um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base, que é 6, vezes a altura, que é 50, dividido para 2. A área do triângulo é sempre base vezes a altura dividido por 2. E veja a geometria plana entrando em jogo. Então eu tenho 300 dividido para 2, que dá 150 metros. Mesma resposta, feita de uma forma algébrica, de uma forma geométrica, mas resolvida para você, perfeito? Então, mais uma questão aí, questão 4 foi-se embora. Vamos lá para a questão de número 5. Tranquilo até aqui, gente? Então, tenho aqui a nossa lista toda resolvida. Espero que você esteja compreendendo o que eu estou fazendo. Não é a minha melhor habilidade explicar física, até porque eu não faço isso constantemente. Não é o que eu tenho feito, né, ultimamente, mas acho que dá para o gasto, Vamos pensar aqui, ó. 2 carros A e B percorrem uma mesma estrada e suas respectivas funções horárias da posição são dadas por S de A igual a 2t menos 5. Gente, quando eu olho para a equação de espaço de A, eu vejo que é uma função do primeiro grau, uma função afim, tá vendo? Aquele 2 que é a taxa de variação, tá vendo? Espaço final igual a espaço inicial, tá? Então, quando eu olho para aquilo ali, eu vejo uma função do primeiro grau e na outra eu vejo uma função do segundo grau. E ele pergunta assim, onde S é dado em metros e T é dado em segundo. No instante em que os carros se encontram, o movimento do carro B é classificado como. Então, esses carros estão andando, estão em movimento, né? E aí eu quero saber quando que vai acontecer o encontro dele. Então, dispararam os dois quando que eles irão se encontrar, momento de cruzamento dos dois gráficos, das duas funções, ponto de interseção entre função, o que é que eu faço? Igualo os dois. Taco-lhe igualo. Quando eu igualar, gente, eu vou ficar com 2t menos 5 igual a t ao quadrado menos 4. Quando você olha para cá, você já tem que visualizar. Estou diante de uma equação do segundo grau. E agora o teu problema é matemático. Tu sabe resolver uma equação do segundo grau? Então vamos comigo. Vou ficar com t ao quadrado. Imagine que eu estou jogando tudo para esse outro lado aqui. Tá? Então o t ao quadrado já está aqui. Esse 2t pula para cá negativo.
e aquele menos 5 pula para cá somando, vai ficar menos 4 mais 5, que dá 1. Tudo isso igual a zero. Quem são as raízes dessa equação? Certamente, gente, eu estou diante de um trinômio quadrado perfeito. Estando diante de um trinômio quadrado perfeito, eu garanto para você que o delta disso aqui vai dar igual a zero. E o delta dando igual a zero, isso garante que nós temos duas raízes reais iguais, né? Eita, que tá ficando chique, Renato. Então isso aqui, na forma de trinômio quadrado de quadrado da diferença, seria isso aqui, opa, t menos 1 ao quadrado. Então passa o quadrado em forma de raiz, t igual a 1. Né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que os corpos irão se encontrar, irão se cruzar exatamente a exatamente o quê? Qual é a unidade de tempo? 1 segundo, tá? 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, os corpos irão se cruzar. Só que ele não quer saber qual o tempo necessário para que eles se cruzem. Ele quer saber, olha o que ele pergunta, é dado em metros e dado em segundos. No instante que os carros se encontram, o movimento do carro B. O que aconteceu com o carro B? Então, olha só, o carro B, essa é a sua equação horária do espaço. Onde que ele estava no instante 1 segundo? Se eu botar 1 bem aqui, ó, eu acho o S de 1, então eu tenho 1 ao quadrado menos 4. Logo, o S de 1 é igual a menos 3, certo? Então, o espaço dele era menos 3, mas isso não me importa para a questão. Eu só quero saber se ele é progressivo, se ele é retrógrado, se ele é acelerado, se ele é retardado. Tá? Então, para isso, eu preciso das suas velocidades e eu preciso da sua aceleração. E a gente aprende que para eu encontrar a equação da velocidade, para eu transformar essa equação do espaço em equação da velocidade, o que eu faço? Eu derivo a equação do espaço. Como é que deriva? O expoente cai para o lado e perde uma unidade, certo? Então, ó, se aqui era 2, quando ele caiu, ele perdeu uma unidade e aqui ficou 1. E quando o expoente é 1, eu não preciso colocar. E o menos 4 some por lógica, porque a derivada da constante é sempre zero. Tá? Então é sempre isso. A equação do espaço, derivei e virou velocidade. Então qual vai ser a velocidade no instante 1 segundo? A velocidade vai ser igual a 2 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Então eu tinha a equação do espaço, eu apliquei a primeira derivada e aí eu encontrei a equação da velocidade. Quando eu aplicar a segunda derivada, eu encontro a aceleração, né? Como é que fica a segunda derivada disso aqui, gente? O expoente é 1, por lógica esse 1 cai e vem multiplicar esse cara, vai ficar 2, e esse 1 perde uma unidade, vai ficar 0, t elevado a 0 é 1. Então a aceleração é esse 2 metros por segundo ao quadrado. Veja que eu tenho uma velocidade positiva, então eu tenho um movimento progressivo acelerado, aceleração positiva, movimento progressivo acelerado, velocidade coincidindo em sinal com a aceleração, como diz ali o gabarito na letra C. Então, nossas 5 primeiras questões resolvidas aí. Essa questão aqui é uma questão muito boa, uma questão da SpaceX Examen também 2022, desafiadora. Gostei muito dela. Você tem que saber conceitos, mas veja que a matemática tá ali, ó. Tá ali. Se você não sabe a matemática, você vai travar bem ali, porque tu não vai conseguir encontrar as raízes. Tem a parada da derivada que a gente estuda sempre em física, tá? Em matemática você não estuda isso na escola, você só vai estudar a derivada em física, tá? Mas resolveu o nosso probleminha ali. Tranquilo? Então, a questão 5, SpaceX, eu acho que é uma questão não muito difícil, mas uma questão de nível médio. Deu para fazer ali. Vamos lá, vamos para as próximas. Vamos ver se eu dou conta de fazer todas. Não sei se eu sei fazer todas, não. Olha essa. Um automóvel que se deslocava a uma velocidade inicial é uniformemente retardado durante 6 segundos. Então, eu tinha um automóvel que ele estava em movimento. E aí, durante 6 segundos, ele foi retardado, foi freado. A aceleração dele era negativa. E após percorrer 105 metros, ele para. A velocidade V0 do automóvel no instante em que se iniciou o retardamento. Vamos lá. Eu tinha um corpo que estava em movimento, um automóvel. Ele tinha uma certa velocidade inicial que eu desconheço. E aí começou a aplicar uma aceleração, né? Desacelerar, na verdade, uma aceleração negativa. E após percorrer 105 metros, o que aconteceu com ele? Ele chegou à sua velocidade final igual a 0. Então estava aqui em movimento, começou a frear, 105 metros depois, parou.
né? Ficou em repouso. E ele quer saber qual era a velocidade inicial desse corpo. Então eu tenho aqui uma questão muito bacana, eu acho muito legal essa questão, porque ela vai cobrar raciocínio mesmo teu aqui, ó. Ela vai te cobrar conhecimentos, né, reais do assunto. E aí quando eu olho para essa questão, eu penso, rapaz, o que que ele quer? Ele quer a velocidade inicial. Beleza. Aí quando eu penso nisso, olha o que eu vou fazer. Como é que eu sei a aceleração desse cara, gente? A aceleração certamente é negativa, mas eu não sei quanto é. Aí eu vou pensar, cara, para calcular a aceleração, eu sempre pego a variação da velocidade e eu divido pela variação do tempo. Então, para eu encontrar essa aceleração, eu preciso pegar a velocidade final, que é 0, subtrair da velocidade inicial, que eu não sei quanto é e é exatamente quem eu quero, e dividir pelo tempo. E ele disse o tempo que é de 6 segundos, né? Tem um tempo de 6 segundos. Quando eu passar esse 6 para cá multiplicando, eu vou ficar com 6 vezes a aceleração. Então, 0 menos V0 vai dar menos V0. Então, multiplicando por menos 1, eu concluo que a minha velocidade inicial é igual a menos 6 vezes a minha aceleração. Certo? Perfeito. Cheguei aqui. Aí tu fala, tá, mas como é que tu vai encontrar a velocidade inicial se tu não sabe a aceleração? Aí eu vou apelar para uma outra. Veja que eu tenho uma equação e duas incógnitas. Não tem como eu resolver esse troço. Para eu resolver duas incógnitas, eu preciso ter duas equações. E aí eu vou apelar para outra equação que eu conheço aqui, no movimento uniformemente variável, equação do espaço. Espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Certo? Veja aqui, o espaço final e o espaço inicial, a questão não elenca, mas ele diz que essa variação de espaço aqui é de 105 metros. Então imagine eu jogando isso para fora, o espaço inicial para fora, vai ficar espaço final menos espaço inicial. E vai ficar a variação de espaço de 105 metros. Certo? A velocidade inicial, eu não sei quanto é. Não sei quanto é essa velocidade inicial. Mas eu descobri que a minha velocidade inicial ela é igual a menos 6 vezes a minha aceleração. Então eu vou botar aqui, ó, menos 6 vezes a aceleração. O tempo, o cara já me disse que foi de 6 também. Mais a aceleração, que é o meu A, o tempo de novo 6 ao quadrado dividido para 2. Quando eu olho para essa equação que eu criei, eu vejo que eu tenho uma única incógnita, que é o A, e essa incógnita não está elevada ao quadrado em lugar nenhum. Veja que quem está elevado ao quadrado é o 6. O A não está elevado ao quadrado. E nesse momento eu percebo que eu tenho uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau, não sei você, mas eu me viro para resolver aqui. Então, ó, 105 igual a menos 6A vezes 6 vai dar menos 36A. 6 ao quadrado é 36. 36 para 2 dá 18. Então vai ficar 18A. 18A menos 36A vai dar 18A negativo, certo? 18A negativo. E aí vai ficar igual a 105. Logo, a minha aceleração ela é igual a menos 105 dividido por 18. Fazendo as devidas simplificações, eu passei o negativo para o outro lado. Agora eu vou simplificar isso aqui por 3, né? Acho que por 3 eu dou conta. Por 3 vai dar menos 35 e o 18 por 3 dá 6. Renato, divide isso aqui. Se eu dividir 36 para 6 vai ficar feio. Mas olha a mágica que eu vou fazer bem aqui agora. Veja que o que eu encontrei foi a aceleração e não era a aceleração que eu queria. Eu queria a velocidade inicial. Gente, mas quando eu tenho um sistema, eu tenho duas incógnitas. Eu encontrei uma, o que eu faço? Eu volto na outra equação, né? Foi o que eu fiz aqui, foi o método da substituição. Eu peguei uma incógnita isolada e substituí na outra equação. Agora eu vou desfazer. Ó. Vou pegar V0 igual a menos 6 vezes a aceleração, que é menos 35 sobre 6. Olha que lindo! 6 cortando com 6, menos com menos vai ficar mais 35. 35 o quê? Metros por segundo, que é a nossa unidade. Já que a nossa aceleração estava em metros por segundo ao quadrado, o nosso tempo em segundos
e a nossa distância em metros. Então essa aceleração seria em metros por segundo ao quadrado. Gabarito oficial, letra C. Perfeito? Então essa aqui eu julgo uma das questões mais difíceis da nossa lista. Questão 5 era complicadinha, né? Envolvia derivada. Questão 6 também complicadinha, mas dá para fazer. Então, quando você tem o conhecimento matemático, eu penso, opa, quando eu cheguei bem ali, eu encontrei uma equação, tem duas incógnitas. Filho, não tem como eu sobreviver aqui, não. O único jeito é eu arrumar outra equação e eu pego esse valor que eu encontrei e substituo nela, porque aí eu vou ter um sistema, né? Eu não escrevi o sistema como normalmente a gente faz na matemática, coloca chaves e tal. Não, tu enxergou que essa eu isolei e substituí nessa. Pronto. E foi. Beleza? Então, questão de número 6 está aí resolvida. Eita, eu tô bem na frente dos cálculos, tô não. Beleza? Questão de número 6 foi... Vamos lá, faltam 4. 7. Ai, tô cansado. Vou tomar uma água tônica aqui que tá esquentando minha água tônica. Água tônica, viu, gente? Não é escola, não. Água tônica, ó. Água tônica, ó. Schweppes. Zero álcool, zero álcool. Então vamos lá. O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo velocidade constante de 80 km por hora. 15 minutos depois, eita, já olha para cá, ó, eu já vejo que a minha velocidade está sendo dada em quilômetros por hora. E quando ele fala de um tempo aqui, ele fala esse tempo em minutos. Aí eu já penso, vou ter que transformar minha velocidade para metros por segundo. Só que aí vai aqui em minutos, peraí. Mas 15 minutos, o que é 15 minutos? 15 minutos, como é que eu transformo isso aqui para hora? É só eu dividir por 60. Então, quando eu divido para 60, eu transformo para hora. 15 sobre 60 é a mesma coisa que um quarto, certo? Então, eu acho que não é difícil pensar que 15 minutos é um quarto da hora. Porque uma hora são 60. A metade da hora, 30. Um quarto da hora, 15. Um quarto de hora. E um quarto é a mesma coisa que 0,25 horas. Então, já fiz a minha gambiarra aqui, ó. 15 minutos é 0,25 horas. Renato, por que tu transformou para decimal? Porque quando eu olho para uma fração, gente, eu já pensei que se botar uma fração lá dentro, vai ter que multiplicar a fração, aí depois somar a fração MMC. Não, deixa quieto. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, tenho uma trajetória. Essa trajetória, ela começa em São Paulo. Então aqui é São Paulo. E ela vai até Jundiaí. Eu vou orientar nossa trajetória nesse sentido, certo? Para lá. E aí, eu tenho um ônibus P. Esse ônibus P está bem aqui em São Paulo. E ele sai com destino a Jundiaí. Está em movimento para lá. Beleza. E a velocidade desse cara é de 80 km por hora. Beleza. Então, a velocidade de P, 80 km por hora. Beleza. Só que não é no mesmo momento. É só 15 minutos depois. Então, peraí. 15 minutos depois tem um ônibus R, que ele sai lá de Jundiaí e ele vem para dar de frente com o ônibus P, certo? Eles vão se cruzar um momento na estrada, tá? Vão se cruzar. E a velocidade de P, a velocidade de R é a mesma. A velocidade de R é exatamente igual à velocidade de P. Veja que agora, gente, eu tenho dois corpos em sentidos contrários. Né? Quando eu tinha ultrapassagem, eu fazia a diferença entre as velocidades. Quando eu tenho dois corpos em sentidos contrários, eles vão se somar a velocidade, né? Porque eles estão trabalhando ambos para se encontrarem. E aí a velocidade de encontro deles ali é 160 km por hora. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 50 km. Essa distância de São Paulo a Jundiaí, 50 km. E ele quer saber, velho, qual a distância de São Paulo eles se encontrarão? Então vamos pensar. Se eu disser que São Paulo é o quilômetro 0, certo? Orientando minha trajetória daqui para lá, ali é 0, então Jundiaí vai ser o quilômetro 50, certo? Vai ter um momento em que eles vão se encontrar, certo? Vai ter um momento, não sei a qual distância, que os dois ônibus estarão aqui, ó. Vai estar o ônibus P indo para lá, o ônibus R vindo para cá. Foi o momento que eles se cruzaram. Eles estão em faixas contrárias, eu botei na contramão, né? E aí eles vão se cruzar. Quando que eles vão se cruzar, gente? Quando a equação dos seus espaços forem iguais. Simples assim. Então, qual é a equação do espaço do ônibus P? O espaço de P é dado pelo espaço inicial de P, que é 0, mais a velocidade vezes o tempo. O tempo que ele sai daqui para chegar lá eu não sei.
Então eu posso dizer que o espaço de P é dado por 80t, né? 80t. 80 vezes o tempo. Só que olha só, quem vai ser o espaço do ônibus R? O espaço do ônibus R vai ser o espaço inicial, que é lá onde ele está, que é no espaço 50, né? No quilômetro 50. Só que a velocidade agora, como é no sentido contrário, eu tenho que considerar menos 80 e não 80. Vezes o tempo. Eu posso considerar o tempo dele igual ao tempo de P? Jamais, porque ele saiu 15 minutos depois. Então eu vou dizer que o tempo dele é T menos 0,25 horas, né? T menos 15 minutos. Só que 15 minutos eu não boto 15 ali, eu boto 0,25, porque é 0,25 horas. Agora eu preciso pegar as duas equações e igualar. Então eu vou ter que escrever 80t igual a esse troço aqui, ó. Tá? Mas antes de igualar esse troço, eu vou dar uma organizada nessa equação do espaço de R, que tá feinha, tá vendo? 50, aqui ó, chuveirinho, distributiva. Menos 80 vezes t, menos 80t. Menos 80 vezes menos 0,25, menos com menos dá mais. E 80 vezes 0,25 dá 20, né? Então o espaço de R é igual a 50 mais 20, 70 menos 80t. Então essa é a equação do espaço dos dois caras. E eu preciso igualar. Eu preciso escrever que 80t precisa ser igual a 70 menos 80t. Quando eu passar o 80 para lá, ele vai somando, vai dar 160 e o 70 desse lado. Logo, meu tempo é igual a 70 dividido para 160. Corta esse com esse. Logo, meu tempo é 7/16 hora. Gente, o problema é que a maioria vai querer dividir esse tempo aqui para encontrar quantas horas é. Não, não faz isso não. O que nós encontramos é 7/16 horas. Isso é menos que uma hora. O que isso quer dizer? Que eles irão se encontrar num tempo inferior a uma hora. Mas eu não quero saber o tempo, né? Eu não quero saber o tempo. Se eu quisesse encontrar, daria. É só eu pegar isso aí e multiplicar por 60 e eu vou encontrar esse tempo em minutos. Mas eu quero encontrar o espaço, o momento, o lugar, né? Então eu tenho que pegar esse t que eu encontrei e substituir em uma das equações dos espaços. Do S de P ou do S de R. Como eu acho a de S de P bem mais simples, eu vou botar na equação do espaço de P. Espaço de P é dado por 80 vezes t. Como eu acabei de encontrar o meu t, que é 7/16, olha que lindo. 80 para 16, 5. 5 vezes 7, 35. Tu viu a matada matemática aqui? Porque se eu divido 7 para 16, provavelmente, gente, 7 para 16 eu acho que dá uma dízima periódica. Vai dar um número bem feio, não vai dar dízima periódica não, vai dar uma fração exata, um decimal exato, mas vai dar bem feio. E aí depois tu tem um trabalhão. Quando eu botei a fração ali, ó, eu tive a malícia de olhar que quando eu colocasse lá, o 80 ia simplificar com 16. E isso eu já me antecipei aqui, ó. Quando eu vi o 80, eu falei, opa, 80 e 16 vão se cortar, vai simplificar, eu vou ganhar tempo. E tempo é dinheiro na hora da prova. A gente não tem nem tempo nem dinheiro, a gente tá lascado, tem que correr atrás de ganhar isso. Perfeito? Então, questão 7 resolvida, gabarito eu acho que bateu, letra D de doidão. Tranquilo, galera? Então, uma questão muito boa, muito original, assim, muito interessante. Mais uma vez, questão de texto longo. Texto longo, texto longo. São questões que você tem que interpretar uma situação, um problema. Então, muitas das vezes na matemática, eu vejo alunos tendo dificuldade ou muito em interpretação ou muito em cálculo. Tem aluno que se fixa muito em aprender como calcula, mas não se aprende a entender a coisa. E aí, quando tu vê o professor fazendo, tu não quer entender o raciocínio. O que tu precisa é entender o raciocínio. O cálculo é mecânico. Quem tem habilidade algébrica, eu chamo isso de habilidade algébrica, fazer continha, tu vai. O problema é que tu não consegue montar as equações, porque tu tem dificuldade interpretativa. Então são duas habilidades que precisam ser desenvolvidas no aluno. Tanto a de interpretar a situação, problema e montar as equações, como a de fazer conta, né? Essa parte de fazer conta nós aprendemos no ensino fundamental. Resolver uma equação do primeiro grau, do segundo grau. Se você tem dificuldade nisso, você precisa parar uma hora, guardar tudo que tu está estudando, falar, pô, tô travando aqui, você acha que eu tô errando a equação do primeiro grau? Eu vou estudar a equação do primeiro grau, curar essa minha deficiência, sanar esse problema, para que tu volte e continue teus estudos. Perfeito? Então, questão de número 8, vou punhar na tela agora para vocês. Olha essa questão, velho. O combate à Covid-19 na região amazônica
exige uma logística complexa por parte das autoridades. Muitas pessoas residem em comunidades ribeirinhas, fazendo com que as vacinas só cheguem a esses locais de barco. Então o que ele está dizendo? Meu amigo, tem lugar que é difícil chegar a parada. Só vai se for de barco. Tem que botar no barco as vacinas para chegar lá e é onda, né? Porque olha o que ele explica. Isso a gente ouve toda vez o povo falar, quando eu saio de Manaus para ir para o Pará, subindo o rio é tantas horas, mas descendo é tantas horas. É claro, gente. Subindo eu estou indo contra a correnteza. Contra o sentido da correnteza, a velocidade da correnteza está confrontando a velocidade do barco, né? Está freando o barco. Agora, quando eu vou a favor da correnteza, filha, é igual correr a favor do vento, né? O vento está te empurrando para frente, está somando a tua velocidade. Entende a ideia? Então, ele fala, um desses barcos gasta 8 horas para subir. Então, para ir contra a correnteza descendo e ele subindo o rio, meu amigo, é 8 horas de lapada de viagem. Agora descendo, meu filho, para baixo, todo santo ajuda. 4 horas só. Suponha que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante em módulo em relação à água. Então vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho um barco que ele está subindo o rio aqui, ó. Subindo o rio. E a certeza dele é, se tudo der certo, em 8 horas ele chega no destino. Aí ele fala o seguinte, suponha que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante em módulo em relação à água. Então é uma parada importante. Em virtude de uma falha mecânica, o barco fica à deriva, com os motores desligados, descendo novamente todo o trecho do rio. Ou seja, ele chegou lá no final, mas quando chegou lá, o motor parou e aí a correnteza trouxe ele de volta. Ele fez o percurso no sentido contrário, movido apenas pela correnteza. Não tem mais o motor nem puxando ele para cima, nem empurrando ele para baixo. É só a água levando. Então a única velocidade que está agindo, a única força que está agindo, é o rio puxando ele. Entende? Dessa forma, o tempo gasto em horas para o barco perfazer o mesmo percurso sobre ação exclusiva da correnteza. Eita, essa aqui eu tenho que tomar mais uma dose de água tônica. Essa é para lascar. Não sei nem se eu sei fazer. Mas vamos lá. Eu tenho que desenhar, né? Tem um rio aqui, ó. E ele fala o seguinte, meu filho, se você quiser percorrer... Eita, eu botei, foi inclinado o rio, né? Tá doido? Não, tá muito inclinado isso aqui. Acho que rio é esse. Assim, ó. O rio. E ele fala assim, se o barco sair daqui para lá, ó, daqui para lá, ele percorre essa distância, ele percorre em 8 horas, certo? 8 horas. Qual é a velocidade de movimentação daqui para lá? Na verdade, o que acontece de lá para cá são duas forças, né? Uma força, o motor empurrando para lá e a correnteza empurrando de volta. Então tem uma diferença entre duas velocidades agindo. Tem a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, certo? Velocidade do barco menos a velocidade da correnteza para lá. Quando é no sentido contrário, eu faço essa viagem em apenas 4 horas. Só que no sentido contrário, eu tenho a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Essas velocidades se somam. Por quê? Porque elas estão no mesmo sentido. Perfeito. Veja que em ambas as situações eu percorro a mesma distância. Logo, eu posso dizer que a minha distância é igual a 8 horas vezes a diferença das velocidades. Mas também posso dizer que a minha distância é igual a 4 horas vezes o somatório das velocidades. Por quê? Porque a distância é sempre o produto da velocidade vezes o tempo, né? Botei em ordem contrária, mas a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, ali a minha distância é aquilo. Perfeito. Olha o que vai acontecer aqui, gente. Como isso aqui é a minha distância, isso aqui também é a minha distância, essas duas equações são iguais. A gente aprende isso na matemática, que é o método da comparação para resolver um sistema. Vou pegar as duas equações e vou igualar. Quando eu igualar isso aqui, ó, vai ficar 8VB menos VC igual a 4VB mais VC. Perfeito. Vou dividir ambos os lados por 4, porque eu vejo aqui tem um 8 como multiplicador e aqui um 4. Dividindo a minha equação por 4, vou ficar com 2VB menos VC igual a 4 dividido para 4 vai dar 1, vai sumir, vai ficar VB mais VC. Perfeito? Então vamos fazer a distributiva aqui, ó. Quando eu olho para essa minha equação, eu vejo que tem duas incógnitas. Então eu não vou conseguir encontrar o valor delas em uma equação. Mas guarda isso.
2VB menos 2VC igual a VB mais VC, certo? Tenho 2VB desse lado e tenho VB desse outro lado, vou jogar para cá, ó, menos VB. Esse VC eu vou jogar para lá, ó, mais 2VC. 2VB menos VB deu VB. VC mais 2VC deu 3VC. O que é que nós concluímos com isso aqui? Que a velocidade do barco, ela é igual ao triplo da velocidade da correnteza. A velocidade do barco é igual a 3 vezes a velocidade da correnteza. Só que o que eu quero saber é o seguinte, velho, se o barco ficou à deriva bem aqui e ele estiver vindo nesse sentido, apenas com a ação da velocidade da correnteza, qual vai ser o tempo necessário para ele percorrer essa distância? É isso que eu quero saber. Então, olha só. Na prática, eu sei que a distância vai ser a velocidade de C vezes o tempo, certo? Então, o tempo vai ser igual a distância dividido para VC. Então, o tempo vai ser a distância do percurso, que eu nem sei quanto é essa distância, dividido para VC, que é a velocidade da correnteza, que eu não sei quanto é. O que eu vou fazer agora? O que eu sugiro que você faça? Você pegue uma das duas equações da velocidade lá em cima, vou pegar essa. Vou pegar e trazer para cá, ó. Distância igual a 8 vezes VB menos VC. E nela eu irei substituir essa igualdade que eu tenho. No lugar de VB, eu vou botar 3VC, tá vendo? Menos VC. Então, eu tirei VB e botei VC. Então, distância é igual ao quê? 8 vezes 3VC menos VC vai dar 2VC. Logo, a minha distância é igual a 16VC. Opa! Veja que eu não encontrei a minha distância, mas eu encontrei que ela é igual a 16 vezes a velocidade. Olha só, eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui o tempo? Tempo é igual a distância sobre VC. Então eu vou pegar e vou apagar esse tempo, essa distância aqui, ó. Apaguei a distância e no lugar da distância eu vou botar 16VC, ó. Faca neles, tempo igual a 16. Como diz o nosso gabarito na letra B. Essa aqui, ó, chega eu suei no ar-condicionado, cara. Essa aqui é pensante. Então veja, gente, uma questão moderna, Universidade Estadual do Ceará, 2021, né? Veio aí em meio à pandemia, contextualizando ideias de pandemia aí. Bem bacana a questão, bem bacana mesmo. Então, tinha que pensar um pouquinho aqui. Tinha que pensar. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos para a questão de número 9. Eu acho que a questão de número 9, apesar de ter um texto bem longo, é uma questão do Enem PPL 2021, também bem moderna. Como sempre, uma reportagem para nos dar base para a questão e ele faz uma pergunta. E ele fala assim, ó, no dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizons, atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteve do planeta anão chamado Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. Bem pertinho, tá vendo? Bem pertinho. Então aqui está Plutão, planeta anão, que ele falou, não sabia disso, mas está escrito ali. Aqui está esse artefato. E ele disse que essa distância entre eles é de 5 bilhões de quilômetros. Bem pertinho. Beleza. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena receptora na Terra, então, para ela ter chegado muito rápido à Terra, só se ela tiver navegado essa imagem a velocidade da luz, né? Que é aquela velocidade, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas, meu amigo, a velocidade é grande, mas também a distância é gigante.
Como que eu faço para encontrar o tempo? Viu que mais uma vez, ó, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Logo, o tempo é a razão entre a distância e a velocidade. Qual é a distância entre as paradas? 5. Como é que eu escrevo bilhões? Bilhões é 10 a nona, né? 1000, 10 a terceira, ó, 10 a terceira, 1000. 10 a sexta, milhão. 10 a nona, bilhão. Só que aqui está em quilômetros. Eu sei que com quilômetros é 10 ao cubo metros, porque são 1000 metros. Então eu vou botar aqui, ó, 10 ao cubo metros. E a velocidade da parada aí, da foto que navegou, ela tem 3 vezes 10 a oitava, né? Logo, o tempo vai ser 5 vezes 10 a nona vezes 10 a terceira. Estou diante de uma multiplicação de mesma base. Eu vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes, como manda a nossa propriedade matemática. E embaixo eu tenho 3 vezes 10 a oitava. Veja aqui, eu tenho 5 dividido para 3, que é uma dízima periódica, certo? 5 dividido para 3, gente, é 1,6666, tá? Mas eu vou deixar aqui por enquanto. E 10 a 12 dividido para 10 a oitava, estou diante de uma divisão de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 5 sobre 3 vai dar 1,6, poderia escrever assim, ó, 1,6 periódico vezes 10 a quarta, tá? Só que esse 1,6 periódico é 1,6666666. Como ele quer uma aproximação, né? Uma antena receptora é D, então a gente vai ter que arredondar para 1,7 vezes 10 a quarta, tá? Então se o cara confunde com esse 1,6 aqui, ferra tudo. Mas o 1,6 está com 10 a menos 1, eu marcaria a letra D, que é o nosso gabarito oficial, perfeito? Então questão de número 9, resolvida para você. Estamos chegando na última, vocês já estão perto de se livrar de mim, 56 minutos de aula. Estamos, como combinado, 1 horinha, dei conta. Questão de número 10, olha essa loucura, velho. A figura mostra a visão aérea de um parque onde existem ruas que podem ser utilizadas para corridas. Então aqui tem um parque, tem várias ruas, esses brancos são ruas. Nesse parque é uma pista ABCA, né? É um triângulo, tá vendo? E aqui dentro está fragmentado em 2 triângulos retângulos, tá vendo? Se esse ângulo é reto, esse outro também tem que ser reto. E considere que as medidas do segmento AB, BC e AC são respectivamente 60, 80 e 100. Quando eu olho para isso aqui, gente, primeira coisa que eu tenho que lembrar, estou diante de um triângulo retângulo pitagórico. O que é um triângulo retângulo pitagórico? É um triângulo que representa uma ampliação desse cara aqui, ó. Esse triângulo, que é o triângulo 5, 4, 3, ele pode ser ampliado, né? E formar um triângulo maior. Então, eu posso ampliar esse triângulo 20 vezes. Se eu multiplicar ele por 20, ficou tremido ali, né? Se eu multiplicar esse 5 por 20, vai dar 100. Se eu multiplicar o 4 por 20, vai dar 80, e o 3 por 20 vai dar 60. E se tu olhar, é exatamente esse triângulo, 60, 80, 100. Qual é a minha conclusão? Que esse triângulo aqui, ele é retângulo, o triângulo ABC. O ABC, ele é um triângulo retângulo. Se ele é retângulo, tem que ter um ângulo reto. E esse ângulo reto, ele é aqui. Porque se esse é ângulo reto, o segmento AC é a nossa hipotenusa. Então, vê a matemática na essência aqui. Geometria plana na veia. Beleza. Quando eu chego aqui, eu vejo que eu tenho um triângulo retângulo. E o segmento DB, o segmento BD, ele sai de B e vem para o segmento AC de forma perpendicular. Então, ele é uma altura. Então eu precisava que você lembrasse agora, gente, de uma coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental, estuda também no ensino médio. Isso eu dou na minha aula de geometria plana, deixa eu apagar aqui, ficou feio, mais do que o normal. E eu vou tentar desenhar aqui para você. Olha só, quando a gente estuda geometria plana, a gente estuda um negócio chamado de relações métricas no triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo e ele estiver apoiado sobre a sua hipotenusa, catetos BC, existirá aqui uma altura. Essa altura separará, cortará a hipotenusa em 2 partes, que a gente chama de M e N, e esse segmento H é a altura. E existem umas fórmulas chamadas de relações métricas do triângulo retângulo. As fórmulas são
H ao quadrado igual a M vezes N, A vezes H igual a B vezes C, B ao quadrado igual a M vezes N, B ao quadrado é igual a vezes M, já ia errar. B ao quadrado é igual a vezes M, e C ao quadrado é igual a... Renato, isso é questão de física ou é matemática? Meu filho, matemática está em tudo. Então, quando eu olho para cá, gente, eu preciso encontrar, porque ele fala o seguinte, considerando as medidas dos segmentos AB, BC e AC são respectivamente 60, 80 e 100, e que o tempo cronometrado para dar uma volta no trecho BCDB, o cara só anda aqui, ó, BCDB. Perceba que para eu encontrar esse percurso, eu tenho que somar os lados desse triângulo. Aqui eu já sei que é 80, mas eu não sei quanto é esse, nem sei quanto é esse. E esse aqui é exatamente aquela altura ali, relativa. Então, ó, vou usar essa fórmula aqui, ó. A vezes H, o A é a minha hipotenusa lá que é 100, o meu H eu quero descobrir, o B é um cateto, o C é outro cateto. Olha o que eu vou fazer, tem 2 zeros desse lado, 2 zeros desse lado, logo o meu H é igual a 48. Tem uma coisa interessante, gente, que sempre que acontece isso num triângulo, os triângulos que se formam dentro, porque se você olhar, essa altura fragmenta meu triângulo em 2 triângulos retângulos. E esses 2 triângulos retângulos também serão pitagóricos. Então, esse outro triângulo que está desse lado também é pitagórico. Quais são os seus lados? Aqui é 80 não, aqui é 48, né? Achei 48 aqui, ó, 48. Então, eu tenho esse triângulo. 60, 48. Como é que eu faço para achar esse, ó? Eu posso dizer que aqui, ó, é 12 vezes o 5. Então, é o 5 que foi multiplicado por 12. Aqui é o 4 que foi multiplicado por 12. Então, aqui tem que ter 3 vezes 12, que é 36. Ou então, tu aplica a teorema de Pitágoras. Aqui é 36. Se aqui é 36, necessariamente esse lado aqui é 64, tá? Porque tudo é 100. Se daqui até aqui é 100, esse aqui é 36, aqui é 64, tá? Então, eu poderia encontrar aquele M, aquele N usando essas fórmulas aqui, mas eu já matei ali. 60, 48 e 36. Então, o percurso que o cara faz é nesse triângulo aqui, ó. Então, ele só anda ao redor desse triângulo. Esse triângulo, ele é 80 na hipotenusa. Ele tem um cateto que é 48, tem outro cateto que é 64. Veja que esse triângulo também é pitagórico. Aqui, ó, é 16 vezes 5. Aqui é 3 vezes 16. Aqui é 4 vezes 16. Todos eles estão na proporção 5, 4, 3. Né? Aqui, ó, 5, 4, 3. Aqui, ó, 5, 4, 3. Tá vendo? Então, ó, quando eu somar os lados desse triângulo, eu tenho 48 mais 80 mais 64. Somando isso, eu tenho 48 com 64 dá 112, eu tenho 192 metros de distância. E esses 192 metros foi percorrido em 40 segundos. Então, se eu quero encontrar a minha velocidade média, a velocidade escalar média, é a distância percorrida, que foi 192, dividido para 40. Vamos aqui, ó, 192 dividido para 40. 4 vezes 40, 160. Sobrou 32, coloca um 0 e uma vírgula, 320 para 40 dá 8. Então, deu 4,8 metros por segundo de velocidade escalar média. Perfeito, gente? Então, 10 questões de física resolvidas. Quem diria que eu, no feriado, estaria aqui resolvendo questões de física, tá? Mas fico muito feliz em poder contribuir com vocês, além da matemática. A matemática é minha profissão, só que estou fazendo mesmo para contribuir de coração com vocês. Espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido a loucura que eu falei, tá? Não tenho muita didática aí da física, porque a minha parada é mais matemática, mas acredito que deu para contribuir com vocês. Fico muito feliz se isso tiver acontecido. Deixa teu comentário aí para mim, se você gostou da aula, para que a gente possa aí se motivar para continuar fazendo conteúdo para você. Perfeito? Então, forte abraço para você. Se não entendeu, tenta refazer, pega a listinha agora. Eu vou colocar a lista aí, um link na descrição desse vídeo para que você possa pegar a listinha e tentar fazer. Perfeito?
Então, forte abraço, fui, até a próxima.